Então pronto, pessoal. Bom dia. Agora já está gravando. Vamos começar hoje finalmente a fazer um programa, né? Algo que rode e tudo e que a gente consiga testar. Então vai ser nosso primeiro contato com a linguagem de programação de verdade. Porque a gente estava vendo a parte de algoritmo. Ela é importante. Aquela aula 1, 2 e 3 elas foram muito importantes. Principalmente porque eu já comentei com vocês que à medida que a gente vai programando, que a gente vai subindo na hierarquia dentro de uma empresa, a ideia é que a gente programe menos, né? Então você faz cada vez mais algoritmos e fluxogramas e menos código propriamente dito. E aí fica a trabalho do desenvolvedor pegar aquele algoritmo, aquela especificação de requisitos, aquele fluxograma, qualquer coisa que tenha sido entregue para ele e mapear na linguagem de programação alvo ali que a empresa pediu para que seja utilizada. Mas hoje aí nós vamos começar a fazer as coisas em C. O bom é que você consegue testar, isso é bacana, né? Porque o outro você estava trabalhando ali mais ou menos no imaginário e agora não. Então aí vocês vão ver um pouco do ambiente, as coisas que eu utilizo. A aula anterior, essa de 7h30, por alguma razão o negócio resolveu não compilar na hora. Acho que deu um pau qualquer, porque quando eu estava com o ambiente todo montado, o meu computador reiniciou do nada. E aí eu acho que ele corrompeu alguma coisa, e aí eu não estava conseguindo compilar na hora, e como já estava no meio da aula, eu não teve como fazer muita coisa. Mas aí eu aproveitei esse intervalo agora e já arrumei. Então agora a gente tem uma versão compilando aqui, vai ficar mais tranquilo. Então vamos lá. Então nós vamos ver aqui nosso primeiro programa aí, construindo um programa em C. Lembrando que não é porque a gente está online aqui não. Qualquer momento vocês podem me interromper, pode abrir o áudio aí, pode perguntar. Se vocês mandarem uma mensagem, um texto aí, eu vou vendo, a janela está aqui do lado sempre visível, então eu vou vendo as mensagens de vocês e aí fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, igual mesmo na sala de aula. Então olha só, agora que a gente já tem uma noção de algoritmo, a gente vai começar a ver uma linguagem de programação de verdade, que no caso aqui a nossa linguagem de programação é C. E aí a gente vai ver a estrutura de um programa em C, né, como que a gente deve começar e tudo. Vamos ver as variáveis, os tipos, né, associados às variáveis e as funções de entrada e de saída, equivalente àqueles imprime, aquele leia que a gente tinha lá nos algoritmos. Vai ver a questão de atribuição. A atribuição ela é igualzinho para algoritmo, e as operações matemáticas a gente vai ver que muda só a escrita do operador. Deixa eu ver o que a Júlia escreveu ali. A minha internet está meio ruim e a do Lucas Samuel também. Então só conseguimos entrar agora. Sem problema, Júlia. Não esquenta a cabeça, não. Então vamos lá. E aí a gente vai ver também que, apesar do nosso programa ter a nossa carinha, é bom a gente começar com algum estilo, né? Então a gente vai ver um estilo básico aí para a gente começar nossos programas. Não é tudo isso que a gente vai ver na aula de hoje, né? A aula de hoje, na verdade, é composta de duas partes, mas a gente vai ver já alguma coisinha aqui no início, né? Então vamos lá. Todo programa em C, ele começa pela função main. O main, ele é equivalente ao início lá do algoritmo, tá? Aquela palavra início. Então, quando a gente ia escrever nosso algoritmo, a gente começava com a palavra início. E aqui a gente vai ter uma função chamada main. Então, esse é o cara onde o seu programa vai começar. Então, na hora que seu programa está sendo compilado e tudo, ele vai procurar uma função main, só pode ter uma, tá? E não pode ter menos que uma. Tem problema não, Inácio. Pode assistir a aula todo mundo junto aí, não esquenta a cabeça com isso não. Então a gente vai ter a nossa função main, que é onde o programa vai começar, e a partir daí as coisas vão sendo chamadas, uma função que chama a outra, que chama a outra, que chama a outra, e se o nosso programa começa no main, o nosso programa termina no main. Tá? Então é como se fosse o algoritmo começar no início e terminar no fim.
aqui ele começa no main e termina no main. E a gente vai ver como a gente cria nossas próprias funções com o andar da carruagem aí, tá? Esse é assunto da aula 8. Leandro. Deixa eu só... É isso mesmo, aula 8. Mas até lá a gente vai usando as funções. Não precisa levantar a mão não, Fabrício. Pode perguntar já de cara, assim. A função main tem que pôr no início e no fim, então, né? Não, na verdade o main é um só. E aí a gente tem um símbolo especial para abrir e fechar bloco, que a gente vai ver no próximo slide. Lá a gente tinha que escrever as palavras-chave início e fim, porque a gente não tinha símbolo de abertura e fechamento de bloco. Igual quando a gente tinha lá, por exemplo, para. Tinha um fim para. Quando a gente tinha um enquanto, tinha um fim enquanto. Porque a gente precisava de uma palavra para poder finalizar um bloco. No caso do C, isso não existe. Então, como a gente tem símbolos especiais para iniciar e fechar bloco, a gente só escreve o main uma vez só. Entendeu? Entendi. Então vamos lá. Essa daqui é a carinha de como eu gostaria que vocês. é, O Luiz Felipe e o Fraga estão sem internet. Infelizmente é um trem que pode acontecer, né, numa aula online. Ah, tá. Não, você está assistindo com você, tá resolvido, João. Não esquenta a cabeça, não. De qualquer forma, a aula está sendo gravada também. E eu vou disponibilizar uma aula com efeitos sonoros de obra. Para você sentir como se você estivesse num canteiro de obra. Então tem sound effect na aula de hoje. Então, olha só. Essa daqui é a carinha do que eu gostaria que o programa de vocês tivesse. Nem tudo que está aqui é fácil de ser entendido nesse momento. Mas eu vou tentar dar uma pincelada e aí, à medida que as aulas forem passando, vocês vão entender melhor a compreensão das coisas. Mas primeiro, linha 11. O seu programa começa aqui, porque o programa começa na função main. Então significa que aqui seu programa começa, ele vai executar o que está aqui dentro, tá? Dentro do bloco dele, e aí, na hora que chegar na linha 15, ele vai retornar com sucesso. Então, primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem, que o seu programa começa no main e que o main ele recebe argumentos. Isso daqui não é uma coisa trivial de entender nesse momento, mas só para eu ilustrar para vocês, vou chegar aqui na linha de comando e vou escrever dir, por exemplo. Dir é um comando, faz de conta que é o seu programa. Então é como se eu não tivesse passado nenhum argumento para ele. Agora, se eu fizer dir asterisco.exe, por exemplo, agora eu estou passando um argumento. Estou passando, no caso, o asterisco.exe para ele. Tá? Então, essas coisas aqui que você passa na frente do seu programa, por exemplo, sei lá, dir barra L asterisco.exe. Entendeu? Então aqui é como se eu estivesse passando para o dir dois argumentos, o barra L e o asterisco.exe. Então essas coisas que você passa aqui na frente para o seu programa, que por enquanto não vai ser utilizado, eles vêm parar aqui, ó. Deixa eu voltar no slide. Eles vêm parar aqui. Então, argc, o C é de count e V é de value. Então, são quantos foram os argumentos passados e quais os valores desses argumentos. Então, de qualquer forma, mesmo você não utilizando, eu gostaria que vocês escrevessem isso daqui, para já acostumar a fazer da maneira correta. Vocês vão achar inúmeros exemplos na internet que o pessoal não usa, mas igual eu já falei com vocês, o fato de estar na internet não significa que esteja da melhor forma. Então eu gostaria que vocês já acostumassem a fazer da maneira correta, que é essa daqui, int argc, char pointer pointer argv. Então, no início, é mais ou menos usar sem saber o que está usando? Infelizmente é, mas é interessante, mesmo que a gente esteja usando agora no início aqui, sem saber muito o que é, porque eu só dei uma pincelada, né, não mostrei como que usa, só expliquei do que se trata esses argumentos, que a gente já utilize da maneira correta. Quando chegar o momento de utilizar isso daqui, você já sabe como usar. E outra coisa, Professor, ah, int é de inteiro? Ou isso, int é de inteiro.
A gente vai ver daqui alguns slides para frente, mas int é de inteiro. E char é de caractere mesmo. Tranquilo, Fabrício? Sim. E o seguinte, lá em algoritmo a gente tinha uma palavra especial para abrir um bloco e uma palavra especial para fechar bloco. Em C, isso é sempre feito pelo abre e fecha chave. Sempre, tá? Não importa se você está fazendo uma função, se você está usando uma estrutura condicional, uma estrutura de repetição, não interessa. A abertura e fechamento de bloco em C é sempre feito por abre e fecha chave. Então é como se aqui fosse o nosso início, abrir o bloco do início, tudo que está aqui dentro está à direita do início, está dentro, né, daquele bloquinho, e aqui é como se fosse o fim. Então, o nosso programa terminou aqui. E outra coisa. Em C, né, na verdade não é em C, em qualquer linguagem assim mais comum, existe a convenção de que se o seu programa rodou da maneira adequada, então significa que ele terminou com o código zero. Então, zero significa sucesso. Qualquer coisa diferente de zero significa que aconteceu um erro e esse erro é determinado pelo seu programa. Então vamos supor que o seu programa falhou ao abrir o arquivo de leitura. Você pode chegar e falar que é código 2. Então o 2 para o seu programa significa falha ao abrir arquivo de leitura. Mas o 2 para outro programa significa outra coisa. Então não existe convenção sobre códigos de erro, exceto pelo zero. Zero significa sucesso. Então, se o seu programa terminou com zero, significa que ele terminou da forma como era esperado que ele terminasse. Então, se terminar com zero significa que seu programa terminou com sucesso, não existe justificativa, nós já vimos isso desde a aula 1, não existe justificativa para você ter uma constante literal, chegar a escrever zero aqui, ó. Porque esse zero tem significado. É o significado de que terminou com sucesso. Aí, o nosso som ambiente aí, ó. Então, o seu programa começou aqui, executou, chegou aqui, ele virou e falou assim, olha, terminou com sucesso, ou seja, terminou com código zero. Então, eu vou começar aqui, ó, mostrando para vocês um programa que não tem absolutamente nada. Então, eu só tirei a parte dos comentários, para não digitar isso aqui tudo de novo. E aí eu tenho aqui sucesso, depois a gente vai ver exatamente como que faz essa linha. Eu tenho aqui um int main, argc, argv, e aí se chegou aqui é porque deu tudo certinho, então eu retorno com sucesso. Vou compilar meu programa. Pronto, compilei meu programa. Vou rodar meu programa. Vocês vão ver que vai só abrir uma tela preta e fechar instantaneamente. Pronto, abriu e fechou. Mas o que eu quero frisar não é isso. O que eu quero frisar é o seguinte, é que o aula C terminou com código zero. Deixa eu copiar isso aqui. Vou colar aqui em cima para vocês verem maior. Então aqui, ó, a aula C.exe terminou com código zero. Então se eu chegasse e trocasse isso aqui para 5, ó, abriu, fechou e terminou com código 5. Então, você terminar o seu programa com zero significa que ele terminou com sucesso. Essa é a convenção. Então, o programa de vocês deve terminar com sucesso aqui. No caso, deixa eu voltar para zero aqui, que é o valor correto. Então, meu programa abriu e fechou e por enquanto não aconteceu nada. Só estou querendo frisar essa questão do código aqui. Então, tranquilo para vocês até o momento que o programa começa no main, ele abre e fecha a chave para iniciar e fechar um bloco, e que, se o meu programa terminou com sucesso, ele termina com código zero. E a gente ainda não sabe exatamente como declarar uma constante, mas dá para ter uma ideia de que eu estou associando aqui a palavra sucesso com o código zero. Tranquilo até aqui? A parte de cima aí, em cima do main, tem que escrever também? Ou não? Isso aqui é um comentário. Eu estou explicando como que usa essa função. Comentários são sempre bons, né? Assim, ele ilustra o que é que você está querendo fazer de forma resumida. E aí eu coloquei, né? Claro, o slide aqui é completo. Aqui eu escrevi rapidinho para a gente poder ganhar um tempo aqui.
Mas aí ele está falando, ó, seu programa começa aqui, o argc vem o número de argumentos, o argv vem os valores dos argumentos, que é o que eu estava mostrando lá do dir, por exemplo, e ele termina com sucesso caso o seu programa termine corretamente ou caso contrário, o código de erro corrido. Então isso aqui é comentário. Tudo que está de verdinho aqui são comentários. Ele não interfere em absolutamente nada no funcionamento do seu programa, mas ele deixa seu código mais legível. E aí vamos lá, nosso hello world aqui, nossa primeira função. Então vamos lá. Antes, deixa eu falar com vocês como que a gente compila. O compilador GCC, então aqui está mostrando a sintaxe do GCC. Então GCC, a sua lista de arquivos a serem compilados, -o de output e o arquivo que você quer de saída. Então seria compilar o seu programa, você vai passar o arquivo que você quer compilar, -o e seu arquivo de saída. Então tá aqui, ó. Então o meu arquivo ele chama aula.c. Então se eu quisesse compilar ele, tá aqui, ó, o meu aula.c seria gcc aula.c -o aula.exe, por exemplo. Agora eu tenho um arquivo chamado aula.exe, que se eu executar ele não faz absolutamente nada. Na verdade ele faz, né? Ele abriu aquela tela preta, só que eu já estou no console, já estou na saída padrão. Então ele abriu, executou e terminou. E aqui, se eu fizer pelo Visual Studio, ele roda, abre, fecha a tela e executa. Tá? Então, isso é a estrutura básica do meu programa. Então, para eu poder compilar, GCC, a minha lista de arquivos, -o e o arquivo de saída. Então, aqui embaixo está um exemplo, aqui é a sintaxe, aqui embaixo um exemplo, e aqui para poder executar. Vocês vão ver eu utilizando o Visual Studio o tempo inteiro, porque o Visual Studio já vai fazer isso tudo automaticamente para mim. Quando eu mandar compilar, que é aqui, ó, Ctrl Shift B, quando vocês verem eu compilando de cara, é porque eu apertei Ctrl Shift B. E aqui para poder rodar, F5. Tá? Então, esse aqui é o ambientezinho que a gente tem. E agora vamos lá. Tem uma função aqui chamada printf. Estou aprendendo a programar em C. Que emoção! Então, vou colocar aqui no meu programa. Minha primeira aula de C. Que legal! Tá? Compilei meu programa. E aí o seguinte. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Ele não linkou. Tá? Ele falhou aqui. Então tem um erro. E ele está falando o quê? Olha, cara, você usou um tal de printf que eu não sei quem é esse printf. Então, por que você está utilizando? Aí eu vou explicar para vocês. Em C, isso é de C, tá? Se você estiver fazendo em C# é outra coisa. Se você estiver fazendo C++, Java, Python, estou falando de C. Em C, você só pode usar algo que você já tenha visto. Então, significa que antes daquela coisa ser usada, ela já tem que ter aparecido. E o printf está sendo utilizado pela primeira vez. Então, ele não sabe o que é o printf. Tem que ter algum lugar que tenha esse printf. E esse printf está nesse stdio.h e eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou incluir ele aqui. E agora eu vou compilar meu programa. Pronto, agora meu programa compilou. Vou fazer a mesma coisa na linha de comando aqui, só para mostrar. Pronto, compilou. Vou tirar ele daqui. Usar isso, professor. Só um segundo, Fabrício. Aqui, ó. Aí ele tá falando aqui, ó. Olha, cara, tem um printf. É claro que as mensagens são diferentes porque são compiladores diferentes. Mas ele tá falando. A função printf eu não conheço. Então tem uma declaração implícita de um printf que eu não sei quem que é. Agora diga, pode falar aí. O tal de Studio H pra gente pôr, tem que ser ele ou existe outros meios pra gente fazer isso?
Não, por enquanto é stdio.h. Você tem que colocar ele para poder usar o printf. Então, nesse momento, é printf, que é como se fosse aquele imprime que a gente viu lá em algoritmo, e para usar o printf eu tenho que incluir o stdio. E aí eu vou mostrar para vocês com mais detalhe agora. Então vamos lá. Olha só, eu falei com vocês que em C eu tenho que ter visto algo antes. Então eu vou mostrar onde está o printf. Então olha só, stdio.h. Essa é a razão pela qual eu incluí stdio.h aqui, ó. Então ele está mostrando, olha, isso aqui não é para entender agora. Eu só estou mostrando para vocês o que eu acabei de afirmar, que em C, para eu usar algo, eu tenho que ter visto antes. Então, para eu poder utilizar esse printf aqui, eu tenho que ter visto o printf antes. E ele está aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês que ele está dentro do arquivo stdio.h. E aí, como é que funciona? O include é como se ele abrisse esse arquivo, pegasse o conteúdo inteiro desse arquivo, então ele copia e cola nesse lugar. Então, se esse arquivo tiver 1000 linhas, é como se ele estivesse pegando as 1000 linhas e incluindo aqui. Como dentro desse arquivo tem o printf, e ele foi incluído nessa linha 1 aqui, então o printf apareceu antes dele ser utilizado. Então ele apareceu, faz de conta que esse arquivo tem 1000 linhas, só para ficar fácil da gente numerar. Então é como se a linha 1 tivesse virado de 1 até 1000. Então entre essas primeiras linhas existe o printf. E aí na hora que chegou aqui na linha 1007, você usou algo que você já viu antes. Então entendido essa parte, gente, que em C você só pode utilizar algo que você já tenha visto? E aí, gente, ficou entendido isso? Que isso é fonte de erro, assim, com frequência, sabe? Você tentar usar alguma coisa que você não tenha visto antes. Então, beleza. Aí o seguinte, precisa de eu saber que o printf está dentro do stdio? Não. E aí nós vamos começar a entender como que a gente vai fazer aqui na nossa aula. As funções que você utiliza com frequência já vão ficar guardadas na sua cabeça. Então, printf é uma função que você vai utilizar com frequência. Então, você já sabe que ela está dentro do stdio, e aí você já sabe, vou usar o printf, vou incluir o stdio. Mas o que é importante a gente entender? Que a gente tem alguns sites que são referências na explicação das coisas. Tá? E dois sites que eu gosto bastante são o CPP Reference e o C++. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir um site, tipo esse C++ aqui, e vai escrever, sei lá, printf. E aí, o que ele vai falar? Olha, ele vai te explicar como que usa, então, printf aqui, tá? Os parâmetros dele, retorna um inteiro, vai te dar uma explicação, vai explicar dos parâmetros, vai te explicar do retorno, vai te dar exemplo, não está da melhor forma, porque isso aqui seria uma coisa que vocês não fariam nem isso aqui. Vocês escreveriam int main, int argc, vírgula, char pointer pointer argv. E aqui embaixo teria um return sucesso, e aqui em cima teria um define sucesso 0. Então vocês fariam melhor do que isso aqui. Mas de qualquer forma, está aqui um exemplo para ilustrar as coisas que ele acabou de explicar. E aí, no exemplo já dá para ver que ele está usando o stdio, mas mesmo que você não tivesse entendido com o exemplo, aqui em cima ele está falando, olha, o printf está dentro do stdio. Como esse site é um site de C++, não é de C. Em C a gente incluiria stdio dessa forma, C stdio, em C++. Porém, no menuzinho aqui do lado, ele escreve o que seria equivalente. Então, aqui, ó, C stdio seria equivalente ao stdio.h. Então, quando eu clico nele, ele vai falar todas as funções que fazem parte do stdio.
Então eu tenho aqui fclose, fflush, fprintf, printf está aqui, scanf, tem várias funções. Então as funções que você já sabe usar, que você já usa com frequência, elas já vão ficar na sua cabeça. Tem necessidade de você ficar consultando aqui. Porém, se você tiver alguma dúvida, você vem num site interessante, tipo esse aqui, um site de referência, e dá uma consultada. Ah, então eu quero ver como é que usa, sei lá, vsprintf. Não é uma função que eu utilizo com frequência. Ah, então eu não sei, não lembro aqui como que eu uso o vsprintf. Você vem aqui, clica, e ele te dá uma explicação de como que usa o vsprintf. Então é assim que vocês vão programar, não tem necessidade de decorar nada. Agora, é importante que você saiba consultar, que você consulte de fontes confiáveis, e aí eu falei com vocês dois interessantes, que é os que eu acho melhor, que é o C++ e o CPP Reference. São boas fontes de consulta. Então, tá bem explicado, os exemplos são bacana, tá bem organizado, então eu acho esses dois sites interessantes. O importante é que vocês consigam entender isso daí. E aí, igual eu falei, função do dia a dia, você não vai consultar. Função que você usa de vez em quando, você vem aqui e consulta. Tá? Então, funciona mais ou menos assim. Então, você não sabia do printf, você veio aqui, escreveu printf, aprendeu como é que usa, viu que ele faz parte do stdio, vem aqui e inclui stdio. Entendido a nosso modus operandi aqui? Não é para decorar nada. Tá? Igual eu falei, as coisas do dia a dia já vão ficar na cabeça. E as coisas que não são do dia a dia, você tem que aprender a consultar. Então não é para ficar consultando, principalmente durante a prova, né? Vocês não podem consultar sites de perguntas e respostas, né? Então fórum, né, coisas tipo Stack Overflow, Exchange, nada disso daí. Mas você pode consultar CPP Reference, pode consultar C++ e por aí vai. Tranquilo? Até aqui tá bem sossegado, não tá? Vamos continuar aqui, né? Sim. Agora, funções. Quando eu tenho alguma coisa que é levemente mais complexa, né, já é interessante que eu coloque em uma função, porque eu não vou fazer aquilo dali com uma única instrução. Então eu já começo a dar uma organizada nas minhas coisas e criar uma função que faz uma tarefa mais complicadinha que uma instrução. Então eu não vou fazer uma função para somar, para subtrair, não é essa a ideia. Mas você vai juntando funções e instruções e coisas simples para poder fazer algo mais complexo. E uma função ela pode já estar pré-estabelecida pelo compilador, tipo essa daqui, ó, printf. Isso aqui não fui eu que fiz, já está disponível para mim. Disponível dentro desse arquivo stdio, e esse arquivo está disponibilizado aqui pelo compilador, faz parte da biblioteca padrão dele. Mas eu também posso criar minhas próprias funções. A gente ainda não chegou nesse ponto, porque isso faz parte da aula 8, mas de qualquer forma a gente já está criando uma nossa, uma primeira, que é essa main aqui. Né? Ela não já veio pronta, é você que está criando e ela tem uma característica. Né? Ela tem que chamar main, o seu programa começa aqui e tudo. Se você trocar esse nome, por exemplo, ó, colocar main2, só para vocês verem. Pronto, seu programa não compila mais. Aí ele está falando, cara, eu estou caçando um main e eu não achei o main. É isso aí que ele está falando de maneira resumida aqui. Olha, seu programa em C tem que ter um main. E eu não achei. Porque de fato não tem. Então pronto, agora já compilou. E após ser criada, a função é como se fosse um comando. É como se fosse aquele imprime, como se fosse aquele leia, como se fosse o consulta saldo, como se fosse o paga boleto. Uma função é um comando. E uma função pode referenciar outras funções. Então, você tem uma função que chama outra, que chama outra, que chama outra, e não tem problema nenhum. Inclusive, no main é uma função que está chamando printf.
Então, como que funciona? Uma função chama a outra, que chama a outra, e ele vai voltando na ordem contrária que ele foi chamando. Então, se o main chama uma função A e o A chama uma função B, quando o B finaliza, ele volta para a função A, quando o A finaliza, ele volta para a função main. Tá? E isso é uma pilha. Tá? Inclusive chama pilha mesmo. Então eu vou começar fazendo algumas coisas aqui para vocês. Primeiro eu vou rodar esse programa aqui para vocês verem essa mensagem aparecendo. Então vou rodar o programa. Ó, pronto, abriu, fechou. Posso afirmar para vocês que a mensagem apareceu, só que a mensagem apareceu muito rápido. Vou executar ele aqui, ó. Pronto, tá aqui. Deixa eu limpar essa tela para ficar mais fácil de visualizar. Tá aqui, ó. Minha primeira aula de C, que legal. Exatamente a mensagem que eu coloquei aqui. Só que aqui quando eu dei play, ele abriu, rodou e fechou. Professor, Ah, mas como que eu vou ter esse, por exemplo, pegar esse código, criar um código para mim e conseguir fazer isso daí para os outros computadores, resumir esse código assim? Vai aparecer onde que eu posso copiar o código para enviar? você está falando para enviar para mim a entrega do trabalho? Não. Por exemplo, quando você colocou lá na outra página, você só colocou uma linha, que foi isso daqui tudo. Aí como exatamente eu vou conseguir fazer isso no meu? Essa linha que você está falando é qual linha? Não, se eu tipo pôs user Leandro desktop barra aula IP Ah, barra tá, não, aula mas C. então, mas isso daqui é porque eu estou mostrando na linha de comando. Na verdade, eu estou nesse diretório, entendeu? É aqui, ó. O diretório é esse aqui, quer ver? Aqui, ó, o diretório é esse daqui. É porque ele é mapeado no meu computador aqui, ó, na área de trabalho, aula de IP, aula C. Só que ele realmente é esse diretório aqui. Então, se eu listar esse diretório, é a mesma coisa que está aqui. Só que vocês, se vocês utilizarem uma ferramenta, um ambiente de desenvolvimento integrado, tipo aqui o do Visual Studio, já está tudo pronto. Ele já vai fazer, você vai incluir o arquivo aqui e vai usar ele e já está tudo prontinho. Agora, se você for fazer na linha de comando, aí você tem que saber operar um pouquinho de linha de comando. Você tem que saber trocar de diretório. Então, por exemplo, eu vou subir um nível, listar os diretórios, entrar num diretório. Opa, de Linux não, de Windows. Tá? Então, vou voltar aqui, agora eu vou ir para aquele aula C. Agora já tem coisa aqui de novo. Então, essa parte da linha de comando aqui já não tem nem a ver com a aula em si, né? Eu estou dando exemplos aqui na minha linha de comando, mas o que a gente está vendo mesmo é C. E a nossa linha 7 é a linha que imprime aquela mensagem. Então, se eu executar aqui, ó. Agora, como que eu faço para executar e como que eu opero? Aí a gente tem que aprender a mexer um pouquinho na linha de comando. Entendeu, Fabrício? Sim. Aí se você estiver lá no Linux, é um pouquinho diferente disso aqui. Isso aqui é porque eu estou no prompt de comando aqui do Windows. Então a maneira como eu entro no diretório, como que eu navego e tudo, tem uma leve diferença para o Linux lá. E aí não tem muito jeito, é do ambiente. Igual no Linux, você não pode só chamar aula.exe igual está aqui. Você tem que fazer ponto barra aula.exe. Que no caso do Windows isso aqui não é válido, entendeu? Se eu voltar aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, tudo isso que está aqui é exemplo de Linux. E aí no Windows ele é um pouquinho diferente. Então gcc, o nome do arquivo, -o, o nome do arquivo de saída, e aí para executar só o nome do arquivo, sem aquele ponto barra nem nada. Agora, vamos voltar aqui para o Visual Studio, que é a ferramenta que eu vou usar com mais frequência. Então se eu mandar rodar o meu programa aqui, ó, ele abriu, fechou e tudo, mostrou a mensagem e nada aconteceu. Então eu tenho que mandar meu programa parar aqui, ó, é colocar uma bolinha. Então na hora que eu rodar agora, ele já vai parar aqui, ó. Então ele parou. Minha primeira aula de C, que legal. E aí mostrar algumas coisas para vocês aqui. Primeiro,
que eu falei com vocês que o argc e o argv estavam lá, estava sendo utilizado mesmo que você não estivesse utilizando. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o argc com o valor 1 e o argv tem aqui, ó, dois pontos, barra use, barra Leandro, barra desktop, barra aula IP, barra aula C, barra x64, barra debug, barra aula C.exe. Então tá aqui, ó, um exemplo do argc e o argv sendo utilizado, mesmo que você não use por enquanto. Mas o fato é que ele é utilizado. Então, como ele é utilizado, você deve colocar no programa de vocês. E outra coisa que eu quero mostrar é o seguinte, eu vou parar meu programa aqui agora na linha 7, não na linha 10, e vou entrar nessa função printf, tá? E vou mostrar uma coisa para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, aqui no cantinho, essa parte eu não consigo ampliar, mas vamos lá. Pilha de chamadas. Então, está falando que o meu programa, chamado aula.exe, está aqui na função main. Aí eu vou entrar no printf. Entrei no printf. Aí agora ele está falando o seguinte, olha, ele entrou no main, entrou no printf. E aí eu vou andar no printf aqui e vou entrar nessa função aqui, vprintf, l e tal. Entrei nela. Olha o que eu quero mostrar para vocês. Não é que vocês entendam isso aqui, não. É mostrar aquela questão da chamada que eu falei com vocês. Se o main chama A e A chama B, quando o B termina, ele volta para o A, e quando o A termina, ele volta para o main. Então, no meu exemplo aqui, ó, o main chamou o printf e o printf chamou esse vprintf aqui. Então, olha só, nesse momento eu tenho essa pilha com 3 chamadas. Se eu for voltando, então olha só, vou voltar um nível agora. Saiu aquela função, então eu voltei para o que seria equivalente à minha função A. Então, eu vou finalizar ela. Voltei para o main. Então, se ele vai A, B, C, então ele volta C, D, A. Tá? É uma pilha. Você não chega numa pilha e tira alguma coisa do meio. Você sempre coloca no topo e sempre tira do topo. É isso que eu gostaria que vocês entendessem nas chamadas de função. Tá? Então, ele vai numa ordem e volta na ordem inversa. Então, depois que o printf terminou de executar, ele volta aqui na linha 8. E aí, continua, linha 10 e finaliza o programa. Tranquilo até aqui? Essa parte está sossegada? À medida que vocês forem fazendo, é claro que isso vai ficar mais claro. Mas eu gostaria que vocês entendessem nesse momento aqui que eu tenho um main e que o main chama função. E aí eu vou executar aquela função e volto. Volto exatamente para o lugar de onde ela foi chamada. Então, uma função pode referenciar outras funções. No caso aqui, o seu main está referenciando o printf. Entendido até aqui? Ô, professor, Fala, Luiz. eu não vou mentir muito, não. Eu não entendi muita coisa, não. Mas Pô, qual... tipo, aquela parte que você começou a entrar dentro do print lá, printf e tal, Não, eu mas isso não dali não é para entendi. você fazer, não. Eu quis Tá, mostrar para o que você a que gente uma vai função usar é chama só o outra. printf. Só o printf. À medida que vocês forem avançando nas aulas, quando chegar lá na função, na aula 8, por exemplo, você vai entender exatamente o que aconteceu aqui agora. O que eu quis falar com vocês é que uma função pode chamar outras funções, igual o main está chamando o printf. E que todas as vezes que ele entra numa função, ele volta naquele ponto que ele foi chamado. Então, o printf está aqui. Quando ele termina o printf, ele volta aqui. Ó. Então, se eu estou no main e o main chamou a função A e o A chamou a função B, depois de terminar a função B, ele volta na função A, no lugar que o A chamou B. Depois que ele terminou o B, o A quer dizer, ele volta no main, no lugar que ele tinha chamado. Entenderam? É isso que eu quero que vocês entendam.
Tipo, eu não entendi a definição que você tá, tipo, falando de chamar. Por exemplo, como assim o main tá chamando o printf? Eu não É, entendi. é como se fosse chamar o imprime, é executar um comando. É isso aqui, ó. Após ser criada uma função, ela pode ser encarada como um comando. É como se eu estivesse dando o comando de printf. Eu estou chamando o printf. Ah, tá. Então chamar é só colocar ele lá, né? É executar ele. Entendi. E aí, Entendeu? tipo assim, como assim ela volta de, tipo, de trás pra frente, tipo, o printf pro main? Essa parte eu também não entendi muito. É aquele negócio que eu falei que ele vai entrando nas funções e à medida que ele vai entrando, ele vai voltando. Vou fazer aqui em cima para poder ilustrar, tá? Não é para ficar claro, não. Função A. Não precisa entender tudo isso, não. Vamos lá, só para vocês entenderem a ordem aqui das coisas. Vou mandar meu programa parar aqui. Então, lembrando que ele começa do main, tá? Então, olha só. Até agora não apareceu nada aqui, ó. E vamos lá. Agora, eu vou dar um passo aqui. Ah lá, estou no main, porque eu mandei imprimir aquilo ali. Aí eu vou entrar na função A. Entrei na função A. Observe aqui embaixo que ele entrou na função A. Aí agora ele vai imprimir estou na função A. Agora ele vai para a função B. Observe aqui que ele está na linha B, na função B, ó. Função B. Então a minha ordem foi main que chamou A que chamou B. Aí ele vai executar o B. Ah lá, estou na função B. Vai terminar o B. Então observe que o B saiu da minha pilha aqui. É como se eu tivesse tirado ela do topo. Voltei para cá, tá vendo aqui, ó? Porque eu tinha chamado a função B na linha 11. Então voltei, estou na linha 12. Agora eu vou executar esse comando. Voltei da função B. Agora eu vou voltar da função A. Observe que o função A sumiu daqui. Agora eu estou no main de novo. Executei, voltei da função A e terminei meu programa. Entendeu a questão da ordem? Não é para você entender como que declara as funções. Não é isso, porque a gente não tem aula disso ainda. A aula disso é aula 8. Eu só quero que vocês entendam que ele vai chamando as funções e volta exatamente na ordem com que ela foi chamada. Entendeu isso, Luiz? Agora eu dei uma entendida. Beleza. Então você viu, né, que o main chamou o A chamou o B, aí ele fez o que tinha que fazer no B, voltou para o A, terminou de fazer o que tinha no A e voltou para o main. Terminou de fazer o que tinha que fazer no main e terminou meu programa. Então, tirar essa parte daqui de cima. Pronto. O propósito de uma função ele deve ser bem definido. Então, assim, a gente tem que saber o que, que aquela função está fazendo. Não é para ela fazer qualquer coisa, ela tem que fazer algo bem definido. E toda função ela tem que ter um nome. E eu uso aquele nome para poder chamar aquela função. Então, o printf é o nome da função. E eu chamo como? Pelo nome dela, seguido de parênteses. Então, abre e fecha parênteses. Então, eu estava chamando ela aqui, ó. Então, vamos lá aqui, ó. Qual que é o nome da função? Printf. Esse é o nome dela. E como que eu chamo ela? O nome dela com abre e fecha parênteses. Então, é assim que eu chamo.
E o que eu passo aqui entre o abre e fecha parênteses? Eu passo os argumentos para essa função. Então, uma função ela pode ter nenhum, 2, inúmeros parâmetros. E os valores que eu passo para esses parâmetros são os argumentos. E eles são sempre separados por vírgula. Então, aqui, ó, o main é uma função que tem 2 parâmetros. Quais são esses 2 parâmetros? argc e argv. Então, ela tem 2 parâmetros. E se eu executar o meu programa, só para rodar aqui para vocês, os 2 argumentos que eu recebi foram um no parâmetro argc e esse /use/leandro no argv. Então aqui o meu depurador está mostrando o conteúdo das minhas variáveis. Então a chamada de uma função é sempre dada pelo nome dela, abre e fecha parênteses. O que está entre o abre e fecha parênteses separado por vírgula é o que eu vou passar para a minha função. E aí ele pode ter nenhum, um ou vários parâmetros. No caso aqui do printf que eu estava usando, né? Então, primeira aula de C. Eu estou passando um parâmetro para ele. Então, se eu rodar meu programa, tá aqui, ó, primeira aula de C. Tranquilo até aqui? Tranquilo, gente? Então, no exemplo que eu tinha feito aqui antes, ó, da função A, o nome da função é função A. E para eu chamar ela, é o nome dela, abre e fecha parênteses. Tranquilo isso? Qual que é o significado do void ali? Então, aula 8. Entendeu? E É porque o entre você... parênteses ali, o que significa essas chaves? Então, isso aqui é para você declarar a sua função, que é a aula 8. Eu só estou mostrando para vocês agora, nesse momento, que a chamada de uma função é feita com o nome dela, abre e fecha parênteses. Só que aqui eu criei uma minha, então eu vou até apagar ela aqui e estou dando um exemplo de uma outra que já foi pré-estabelecida, que é o printf, e a gente usa ele dessa forma aqui. Uma Mas, que a por gente... exemplo, ali, no início, tá? Por exemplo, int main, aí tal coisa vai ter aquilo ali. Aí Isso, depois de fechar o parênteses tem as chaves, mas... isso. E depois no final fecha a chave. Mas tem que pôr isso aí pra funcionar? Tem que pôr. Isso aqui é o abre bloco e isso aqui é o fecha bloco. É porque em C abre bloco é sempre com abre chave e fecha bloco é sempre com fecha chave. Entendeu? Então isso daqui é como se fosse aquele início, aí aqui o meu código e fim. Então essa era a palavra para abrir o bloco e essa é a palavra para fechar o bloco. Aqui, ó, eu abro o bloco com abre-chave e fecho com fecha-chave, independente do tipo do bloco. Aqui eu não tinha o enquanto, faça, e não tinha o fim enquanto. Isso daqui era o abre bloco e isso aqui era o fecha bloco. Aqui vai ser sempre abre e fecha chave, independente do tipo de bloco. Entendeu, Fabrício? E agora vamos lá. Os arquivos de cabeçalho, que é aquele stdio.h, é o arquivo que eu vou ter ali os tipos, o protótipo das funções, vou ter as coisas declaradas para eu poder utilizar. Depois a gente vai fazer os nossos, mas por enquanto a gente vai utilizar os que já estão prontos. E o que é importante a gente saber? Que o include é como se ele pegasse o conteúdo do arquivo e incluísse naquele lugar, para que eu veja alguma coisa antes de usar. Então, stdio, vamos começar a entender. std vem de standard, então é o padrão. I/O vem de input e output, então isso aqui é entrada e saída padrões. Então as funções de entrada e saída padrões, que é como se fosse o nosso imprima, o nosso leia lá, eles fazem parte do stdio. O stdlib é a biblioteca
padrão de manipulação de memória. Então, faz parte do stdlib. O math, de funções matemáticas. O string, de funções para manipular string. Então, a gente vai ver que não tem string em C. Mas se você fizer algo com um determinado padrão, então ele vai considerar aquilo dali como se fosse uma string. Então, essa que é mais ou menos a ideia. Então, eu não preciso saber tudo que está dentro desses arquivos. Mas eu tendo ideia de para que serve cada arquivo, eu posso vir no site aqui dar uma consultada. Então, vamos supor, o math.h. Se você não fica utilizando funções matemáticas o tempo inteiro, você não tem necessidade de gravar aquelas funções. Então, você vem aqui e consulta. Como eu quero calcular o cosseno. Então, tá aqui ó, a função para calcular o cosseno. Eu quero calcular uma tangente hiperbólica. Tá aqui a função para calcular a tangente hiperbólica. Você clica nela e ele te explica como é que usa a função para calcular a tangente hiperbólica. Então, não é para você saber o que está dentro de cada um desses arquivos. Senão, não tem condição, né? Mas você tendo ideia mais ou menos do que para que serve cada arquivo, você vai lá e consulta. Então, aqui, ó. Vou mexer com funções matemáticas. Provavelmente você vai utilizar o math.h. Vou entrada e saída padrão. Então você vai utilizar o stdio.h. Então esses arquivos de cabeçalho, o ponto H aqui, ó, vem de header. Né? Então esse H aqui é de header, que é cabeçalho, tá? Significa cabeçalho. E o cabeçalho ele vai armazenar um determinado tipo, vocês vão ver depois constantes e várias outras coisas. E se eu utilizar a mesma regrinha que eu já tinha visto lá em algoritmo, você não vai ter dor de cabeça, que é letra, número e underscore. Começar sempre com letra, né? No caso do C aqui com letra ou underscore. Então você não pode começar com 5, por exemplo, você não pode fazer isso. Mas você pode começar com a palavra 5, né, que aí no caso é o caractere C. Não pode utilizar a palavra reservada, igual a gente tinha lá em algoritmo. Início, fim, enquanto, faça, essas palavras que são palavras-chave, você não pode dar nome para suas coisas que sejam nomes de palavras-chave. Então você não vai utilizar int, você não vai utilizar float, return, palavras que são reservadas, você não pode dar nome para suas coisas com essas palavras. Então, basicamente, suas coisas vão ter letra, número e underscore. Você seguindo essa regrinha, você não vai ter dor de cabeça. E em C, a gente não tem todos os tipos que a gente tinha em algoritmo. Então, por exemplo, escrevia lá inteiro. Você agora vai escrever int. Lá a gente tinha o tipo real. Agora a gente tem float e tem double. Lá a gente tinha o tipo caractere. Agora a gente escreve char. A gente tinha o tipo lógico. Agora a gente não tem. Então a gente vai ter que criar nossos próprios tipos depois. A gente tinha o tipo string. Agora a gente não tem string mais. Então para a gente tratar algo como se fosse um string, ele tem que ser um vetor de caractere terminado em /0. Não é para entender isso aqui por enquanto, porque a gente tem aula específica sobre vetores e sobre manipulação de cadeias de caractere. Tem aulas específicas disso. Esse slide aqui é só para poder mostrar que aqueles tipos que a gente tinha em algoritmo, eles não necessariamente vão aparecer em C. E outra coisa, todas as vezes que a gente escreve um número, ele vai tentar colocar no menor inteiro que caiba aquele número. Então vamos lá. Se eu chegar e escrever aqui, ó, 1985, por exemplo, 1985, ele vai falar, olha, isso daí é um tipo inteiro. É o que ele está escrevendo entre parênteses ali, está pequenininho, mas eu estou falando com vocês. É o que está escrito ali entre parênteses, tem int ali. Então, olha, ele está falando o tipo que eu associei ao número 1985 foi o tipo inteiro, porque é o menor inteiro que cabe esse número aqui. Agora, se eu chegar a escrever 2 bilhões, 200 milhões, por exemplo, esse já é um número que não cabe no inteiro padrão. Então, se eu parar o mouse aqui em cima, ele vai falar, olha, cara, 2 bilhões e 200 milhões não cabe no inteiro.
E eu acho que o tipo mais adequado para poder guardar 2 bilhões e 200 milhões é um long sem sinal. Então, ele acha que é aquele tipo ali, um long sem sinal. Tanto é que ele sufixou o número com UL. O de unsigned, a gente vai ver daqui a alguns slides, não na aula de hoje, mas a gente vai ver daqui a alguns slides na semana que vem. Então, o U de unsigned e o L de long. Então, ele está falando, olha, esse número aqui, ele não é um inteiro, ele é um unsigned long. Se a gente escrever 220 bilhões, por exemplo, aí ele já vai virar e falar assim, olha, cara, agora não cabe nem no unsigned long mais. Agora, para poder guardar ele, tem que ser num long long. E aí ele sufixou o número automaticamente para você com aquele I64. Ele está falando, olha, o menor tipo necessário para caber esse número tem que ser um inteiro de 64 bits. E aí, se eu for colocando zeros aqui, ó, eu vou falar assim, esse número que eu não sei qual que é, precisa de um long long para poder guardar ele. Se eu colocar mais 2 zeros, vamos ver. Ele ainda cabe num long long. Vou colocar mais 2 zeros. Ainda cabe num long long. Igual vou colocar mais 2 zeros. Beleza, ainda cabe. E agora eu coloco mais 2 zeros. Pronto, agora o número não cabe. Aí ele está falando o seguinte, olha, essa constante inteira que você está colocando, que é uma constante, né? Esse número não muda, ela é grande demais. Não tem nenhum tipo que eu possa usar aqui que cabe esse número. Aí a pergunta que eu faço para vocês, por que eu não posso escrever qualquer número inteiro em C? E eu posso escrever em algoritmo, né? Por que eu não posso escrever qualquer número inteiro em C? Ninguém tem nenhum chute? Por que eu não posso escrever qualquer número? Eu acho que é porque, tipo, em C vai rodar e no algoritmo lá é só pra gente entender. Então, mas Seria isso? é fato. Isso daí que você falou é verdade. É porque ele vai rodar mesmo. Mas por que ele não deixa eu escrever qualquer número? Porque tem um limite. Por exemplo, 64 bits cabe até um certo ponto. Depois desse ponto ele não aguenta mais. Isso. Não lê. A palavra correta aí, a sua explicação está ótima. Mas a palavra-chave da sua resposta é porque tem um limite. O que acontece? O conjunto dos números inteiros é infinito. E a gente viu isso lá na nossa aula, que para eu escrever uma coisa infinita eu tenho que ter espaço infinito. E isso não existe no computador. O computador tem um espaço limitado, que no caso específico desse aqui que eu estou trabalhando, 64 bits. Então ele está falando, olha, cara, com 64 bits, esse número que você está tentando escrever não cabe. Entendeu? Não tem jeito de eu trabalhar com esse número. É isso. De maneira resumida, é isso daí. Eu não consigo escrever qualquer número inteiro, porque o conjunto dos números inteiros é ilimitado, né, infinito. E para eu escrever no computador que tem memória finita, tem que ter um limite. E o limite, esse número excede o limite. Tranquilo? Então ele vai sempre tentar colocar no menor que cabe. Então se eu chegar e colocar aqui, ó, 22, eu falo assim, beleza, um inteiro. Tá? Mas se não couber, se eu for completando aqui, eu falo assim, agora já tem que ser um long long. Tá? Então, quando eu escrevo um número sem colocar pontinho e sem colocar nenhum sufixo, ele é o menor inteiro que cabe ele. Agora vamos lá. Quando eu escrevo um número que tem pontinho e ele não tem sufixo, então ele é do tipo double. Por exemplo, 5.3. 5.3 é um número double. 5.7. 5.7 é double. Pessoal, Ah, a gente não precisa de decorar esse, né, o nome, né? Caso que a hora que você passa por cima ele vai falar o que que é, né? ele vai falar. No caso aqui, ele já está fazendo uma conversão automática. Essa que é a questão. Ele está Então a gente não convertendo para o precisa número. nos preocupar, tipo assim, saber. Tipo, a gente tem que saber qual que é o significado deles, mas a gente não precisa se preocupar em escrever eles, porque a gente
O computador já vai avisar pra gente, né? Depende do que você está querendo fazer. Na maioria dos casos você não vai precisar mesmo não, mas em alguns casos sim. Mas é importante você entender o que está acontecendo aqui. Então olha só, primeira coisa que eu quero falar com vocês. Todas as vezes que eu tenho um número com um pontinho, ele é um número de ponto flutuante. E aí, se eu não tenho sufixo nenhum, ele é um double. Se eu colocar um sufixo, por exemplo, f aqui, agora esse número ele é um float, não é double mais. Sem sufixo, double. Com o sufixo f, float. Independente de ter ou não ter sufixo, esse número é um número de ponto flutuante. E um número de ponto flutuante, a gente tem que ter muito cuidado com o número de ponto flutuante. Porque o número inteiro, quando a gente escreve, ele é aquele número e pronto, acabou. Porque ou ele cabe ou ele não cabe. Agora, um número de ponto flutuante, não necessariamente. Porque eu tenho duas informações no número de ponto flutuante. Além da faixa, eu tenho a precisão. Então, quando eu escrevo um número tipo esse aqui, 5.7, o que acontece? Ele está escrito na base 10, que é a base que a gente está acostumado. Só que o número trabalha com base 2. Então, o que ele vai tentar fazer? Na hora de escrever o código dele, ele vai tentar colocar esse número no número na base 2 mais próximo do que você pediu. Então, você escreveu 5.7, mas não significa que esse número vai ser 5.7. Se eu parar o mouse aqui em cima, por exemplo, ele vai virar e falar assim, olha, na verdade esse número é 5.70000000178. Então ele não é 5.7, porque ele não consegue escrever 5.7 na base 2 com a quantidade de bits que ele tem. Então ele vai escrever para você na base 2, né? Aqui ele está te mostrando o número na base 10 mais próximo que ele conseguiu escrever. Então ele está falando, olha, esse número 5.7 eu não consigo escrever. Eu consigo escrever esse aqui. Diga. E se ao invés de eu colocar e eu escrever tipo assim, 5.7 até aquele 178 ali, eu pôr 30 naquele 178, em vez de 178, daria certo? Não. Ele também não consegue. Quer ver, ó? Vamos supor que eu estou tentando escrever esse número aqui. Ele virou e falou assim, eu não consigo escrever esse número. Entendeu? É porque ele não Entendi. consegue. E com os zeros ou sem os zeros, é 5.7 que você está tentando escrever. Ele está falando, olha, 5.7 eu não consigo. O mais próximo que eu consigo é esse aqui. Ah, vou escrever 5.3. Olha, 5.3 eu não consigo escrever. O mais próximo de 5.3 que eu consigo escrever é 5.299999822. Então, muito cuidado com números de ponto flutuante, porque números de ponto flutuante é complicado de você comparar a igualdade com eles. Por que isso acontece? Então, ele acontece porque a representação de números de ponto flutuante não é igual à representação de inteiros. Então, não basta só você ter uma faixa. Além de uma faixa, você tem que ter uma precisão. E quem rege, né, quem determina como os números de ponto flutuante são escritos é uma norma chamada I3E754. Tá? Não é a mesma do inteiro. I3E754. E aí, você tem que saber o que é I3E754? Não. Você só tem que saber que números de ponto flutuante, quem determina a representação dele é I3E754. Então, vou mostrar para vocês exemplo. Se eu chegar aqui no Google lá, e escrever I3E754, abrir o Wikipedia aqui. E aí o Wikipedia tem toda a explicação, falando aqui, olha, número de ponto flutuante com meia precisão, com precisão simples, com precisão dupla, com precisão quádrupla. Tá aqui, ó, número de dígitos decimais, a parte do expoente. Então tá toda a explicação aqui. Só que você não precisa saber disso. Você só precisa saber que números de ponto flutuante possuem precisões diferentes e faixas diferentes. Então o que diferencia um double de um float, por exemplo, é a precisão dele, é a faixa dele. Então, se eu escrever o número aqui, ó, por exemplo, 5.3, ele em double é assim. Ele em float já vira outro número, já fica 5.3000191. E aí eu quero mostrar para vocês só para mostrar que
O fato de você querer escrever um número não significa que esse número possa ser escrito. Então aqui está um exemplo de um conversor, né, de base 10 para base 2, e ele vai te mostrar como que isso vai ser escrito em números de ponto flutuante, 754. Então se eu escrever aqui, ó, 5.3 e mandar ele converter, ele vai falar, olha, cara, 5.3 eu não consigo não. Na verdade, o 5.3 que vai ser escrito vai ser esse aqui, ó, 5.300, e tem um errozinho. O erro está aqui, ó. A representação dele em binário é essa e a representação dele em hexadecimal é esse. Por quê? Porque com essa quantidade de bits que ele tem aqui, ele não consegue escrever 5.3. Aí se eu colocar 5.7, 5.7 ele não consegue escrever 5.7. O mais próximo dele é esse aqui, ó, 5.6, e tem um errinhozinho. Ah, e se eu escrever 0.3? Tá aqui, ó, 0.3 é esse número que vai ser guardado. Então ele tem um errinho. Ah, e se eu escrever 1.0? 1.0 já é um número que ele consegue escrever. Então tá aqui, ó, 1.0 na verdade vai ser escrito como 1 mesmo, e ele tem 0 de erro. Aí 1.1. 1.1 é outro número que ele não consegue escrever. Então não é para vocês aprenderem I3E, 754, não é isso. Não é esse o objetivo da aula. O que eu quero que vocês entendam é que números de ponto flutuante são representados através do formato do I3E 754 e que eles não necessariamente são os números que você quer que eles sejam, porque ele vai escrever o número mais próximo daquele que é daquele que você está pedindo. Então escrever aqui, ó, 5.3 na verdade não vai ser 5.3, vai ser 5.2999822. Então muito cuidado, números de ponto flutuante não devem ser comparados com igual, tá? Porque você pode ter dor de cabeça com isso. Porque se ele diferir lá na frente, na última casa decimal, já vai ser o suficiente para ser falso. Tranquilo? Entendido isso, gente? Números de ponto flutuante aqui? Quem está respondendo, vou passar aqui. Vamos lá, constante. Vocês já viram um exemplo de criação de constante. Então, como que eu crio uma constante? Coloco hashtag define, o nome da constante e o valor da constante. Então aqui, ó, não tem esse ponto e vírgula não, tá? Isso aqui está errado, tá? Então é define, o nome e o valor. Então aqui, exemplo, criando uma constante π com o valor 3.14. E aí o que ele vai fazer? O pré-processador vai passar e vai trocar tudo que ele encontrar com aquele nome pelo valor. Então, do ponto de vista do código, não faz diferença nenhuma para o compilador. Tudo que for constante, ele já vai substituir para você. Então, serve para deixar o seu código mais legível, mais entendível, tá? Mais organizado. Não vai interferir em nada no desempenho. Mesmo que você chegue aqui e coloque 8.8 mais 3, por exemplo, isso aqui, ó, é um valor que ele consegue fazer essa conta antes. Então ele não vai colocar essa conta lá. Porque 8 mais 3, ele já sabe que é 11. Ele vai trocar por 11. Tranquilo? Então o pré-processador ele vai passar e tudo aquilo que for constante ele já vai trocar pelo valor. E atribuição? Atribuição é igualzinho a gente viu lá nas aulas de algoritmo. É usado o igual. Ele vai pegar o que está do lado direito e guardar do lado esquerdo. Linha 1. Linha 1. As variáveis A, B e D. Alguém me chamou ou não? Ou eu já estou ouvindo vozes aqui com esse martelete na minha cabeça? Acho que eu estou ouvindo vozes mesmo. Aqui, ó. A, B e D. Pergunta que eu faço para vocês. Quais são os valores das variáveis A, B e D depois da execução da linha 1? Quais são os valores dela? Por acaso seria 0?
Não, não é zero. Alguém tem algum outro palpite? Não seria tipo assim, A igual a B igual a B e C igual a C? Tipo assim, que ele não tem um número definição, então eles são simplesmente uma letra pagando, não? Então, ele tem uma definição, porque tá ali, né? A, B e D, eu estou definindo ele. Mas eu não coloquei um valor nele. Quando eu declaro uma variável e não coloco um valor nela, o que tem nela? Lixo. Isso, é essa a resposta que eu queria escutar, Luiz. Lixo. Tá? É aquilo que eu frisei com vocês na última aula. Quando eu declaro uma variável e não coloco nada nela, ela tem lixo. Não é que ela não tem nada, não é que ela tem zero, ela tem lixo. Então, como uma variável é sempre um lugar de memória, não tem como lugar de memória não ter nada. Ele tem alguma coisa lá. Então ele tem lixo, porque eu não coloquei nada lá, ele tem lixo. Agora, a variável c já foi inicializada. Ela foi inicializada com valor zero. Então significa que depois da execução da linha 1, a variável c tem zero. A variável a, b e d tem lixo. A variável c tem zero. Tá? Agora vamos lá. Na linha 2, ele pega o 5 e guarda no A. Na linha 3, ele pega o valor de A e guarda em B. Se eu não tivesse a linha 2, essa que eu estou marcando, se eu não tivesse a linha 2, qual seria o valor de B depois de executar a linha 3? Seria o lixo que foi guardado em A. Isso, lixo, porque A tinha lixo, e aí eu peguei o lixo do A e guardei em B. Exatamente. Então agora aqui, ó, o A tem 5, B vai ter 5 também, porque B tem o valor de A. Então, se A tinha 5, B agora tem 5. Aí no D, ele vai fazer 5 mais 5 menos 0, porque é o valor de A mais o valor de B menos o valor de C, e D vai ter 10. Agora vamos lá. Linha 5. A dividido por 2 vezes 3. Essa parte que eu estou marcando, qual é o resultado de A dividido por 2? 2,5? Eu escutei o Fabrício falando no 2,5 e alguém falou alguma coisa que eu não escutei. Quem que foi? Repete pra gente aí. Seria 2 mod alguma coisa? Mod 1? Então, a Giovanna falou que seria 2 mod 1. Seguinte, em C não existe distinção do operador de divisão. Igual lá em algoritmo eu tinha a barra para poder dividir números reais e eu tinha a palavra div para dividir números inteiros. Em C não tem essa distinção. Então, o que diferencia se eu vou fazer uma divisão inteira de uma divisão de ponto flutuante são os operandos. Se os operandos são todos inteiros, a minha divisão é inteira. Se algum dos meus operandos é de ponto flutuante, então a minha divisão é de ponto flutuante. Então, agora que a gente sabe disso, eu já tinha até comentado, mas não tinha chegado o momento disso ainda. Eu tinha comentado isso durante as aulas de algoritmo. Agora que a gente já sabe disso, qual é o valor de A dividido por 2? Seria 2? 2, tá? O valor seria 2. Porque o A tem 5, então é igualzinho a gente faz a nossa divisão. 5 dividido por 2. Se eles são inteiros, 5 dividido por 2 dá 2 e resta 1. Ele não dá 2,5. Dá 2, resta 1. Então, se eu usar a barra, eu vou ter resposta 2. Agora, isso porque aqui é inteiro e aqui é inteiro. Porque se eu tiver 5 dividido por 2 e algum deles for de ponto flutuante, então, sei lá, vamos supor que o 5 é inteiro e o 2 é de ponto flutuante. Isso aqui é um F, tá, gente?
e o 2 é de ponto flutuante. Aí eu vou ter 2,5. Tá? Então é o seguinte, a barra é sempre a mesma. Só que se os meus operandos são todos inteiros, a minha resposta é inteira. Se algum dos meus operandos é de ponto flutuante, então a resposta é de ponto flutuante. Então, o meu A, que é inteiro, que vale 5, precisa levantar a mão, não, Luiz? Pode perguntar. Não, eu só queria tirar uma dúvida que eu não estava lembrando. Qual que é a diferença de double para float? A precisão, Ah, tá. que é isso aqui, ó. O float ele é mais preciso? O double é mais preciso. O double? Ah, Aqui, ó. entendi. O float é esse cara e o double é esse cara. Ok, então. Vamos voltando aqui. Mas por enquanto a gente vai utilizando as coisas meio de forma distinta aqui, sabe? Indistinta, né? Tudo de ponto flutuante. Depois a gente vai separando bonitinho. O que eu quero que vocês entendam agora não é se é double ou se é float. É entender que números de ponto flutuante precisa tomar cuidado. Tranquilo? Mas o double é mais preciso. Então vamos lá. Agora que eu já sei disso, quanto que dá A dividido por 2? 2. 2 vezes 3, 6. Então, o meu A agora, depois da linha 5, vale 6. E da linha 6 até a linha 11, eu tenho uma coisa que chama açúcar sintático. No caso aqui, como é mais de um, né? Açúcares sintáticos. O que é isso aqui? São coisas que você tem para facilitar a sua vida, mas que ele não te dá nenhum poder. Você poderia fazer de outra forma, mas se é uma coisa que você faz com frequência, ele te dá uma versão alternativa para você poder fazer aquilo dali de forma mais sucinta. Então, por exemplo, é muito comum você ficar fazendo uma variável igual àquela variável mais 1, que no caso aqui a variável é A. A é igual a mais 1. Então, como você faz isso aqui com muita frequência, você pode chamar A mais mais. A mais mais significa A é igual a A mais 1. A menos menos significa A é igual a A menos 1. E aí, se eu quiser que o número seja diferente de 1, eu vou usar mais igual, ou menos igual, ou barra igual, ou vezes igual. Então, essa linha 8, por exemplo, aqui, é a mesma coisa de A é igual a A mais 3. Essa outra linha é a mesma coisa de A é igual a A menos 3. Essa outra, A barra igual 2 é a mesma coisa de A é igual a A dividido por 2 e assim sucessivamente. Tá? Então, isso aqui são açúcares sintáticos. Serve para deixar o seu código menorzinho. Isso aqui não atrapalha em nada na compreensão. Isso aqui é bem fácil de entender. E aí você fica usando isso aqui com tanta frequência que você usa dessa forma. Tranquilo? Agora, vamos lá. Conversão de tipo, que é esse slide e mais esse slide. Isso aqui é para a próxima aula. Então, esse slide e esse aqui. Vamos lá. Algumas vezes eu tenho conversão automática de tipo. Então, quando eu vou colocar alguma coisa de um tipo em outro lugar, ele faz uma conversão de tipo. E aí vão dar um entendido aqui. Vamos lá. Linha 3. 4.5. Pergunta que eu faço para vocês. 4.5 é de que tipo? Double. Double. A resposta é double. E por quê? Porque mais precisa, não sei. Não. Eu escrevi 4.5, mas por que ele é double? Porque apareceu pontinho e não tem sufixo. Então, se aparecer pontinho e não tem sufixo, ele é double. Então, 4.5 é double. Só que a minha variável A é uma variável inteira. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter que converter um double em inteiro, porque não dá para ele guardar um double no inteiro, ele tem que guardar inteiro. Então, ele vai converter 4.5 em 4. Na verdade, o que ele vai fazer é jogar
a parte inteira fora. A parte inteira não. A parte decimal fora. Vai ficar só com a parte inteira. Então, ele não vai arredondar. Se ali fosse 4.7, ele não guardaria 5 na variável A. Ele guardaria 4. Ele pega a parte toda decimal e joga fora. Fica só com a parte inteira. Então, depois de executar a linha 3, o meu A tem o valor 4. Agora, vamos para a linha 4. O que vai acontecer? A minha variável A tem que valor? 4. Não é 4.0, ela tem 4, porque ela é inteira. E aí ele vai dividir por 2.0, que é double. Então, para ele poder fazer uma conta de ponto flutuante, ele tem que converter o número inteiro em ponto flutuante. Então, ele vai converter o meu A, que é inteiro, para double. Então, agora, ao invés de 4, ele vai virar 4.0. Ele vai converter para double e vai fazer a conta. Então, 4.0 dividido por 2.0 vai dar 2.0. Então, o resultado dessa conta aqui, deixa eu colorir ele aqui. O resultado dessa conta é double. Só que ele vai guardar numa variável que é float. Então, o que ele vai fazer? Ele vai converter de double para float. Porque a variável b não é double, a variável b é float. Tranquilo? Então, eu tenho aqui, ó, conversão de inteiro para double, porque ele tem que fazer essa conta de amarela. Aí ele vai ter um resultado double e ele precisa guardar numa variável que é float. Então, ele vai converter de double para float. Facinho de entender até a linha 4? Sim, gente, fácil de entender até aqui? Sim. Sim. Beleza. Agora, linha 6. 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 dá quanto? Zero, por causa que seria meio, então vai para zero, por causa que é inteiro, o C, né? Então, a sua resposta está certa e a explicação está errada. A resposta está certinha. A resposta é zero mesmo. Mas não é porque ele vira meio não, Fabrício. É porque 1 é inteiro e 2 é inteiro. Então, quando os operandos são inteiros, a conta é inteira. Então, é a mesma coisa de eu chegar aqui e fazer 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 dá quanto? Dá 0 e resta 1. Então, não é porque virou meio e ele jogou o meio fora. É porque ele fez a conta inteira. Entendido? Entendi. Então, sua resposta está certinha, mas a explicação não. Então, aqui, 0 mais b. Só que o b é float. Então, para ele poder fazer essa adição aqui, ele vai converter o 0 para float, vai somar, então no final das contas eu vou ter um float aqui. Deixa eu marcar. Então, essa parte azul vai ser float e ele precisa guardar no C, que é inteiro. Então, eu vou ter, o meu b era 2, e ele vai, 2.0 no caso, e ele vai guardar o 2 aqui no C. Então, meu C vira 2. Agora, já na linha 7, não, olha só. A linha 7 eu tenho 1.0 dividido por 2.0. Então, aqui eu tenho meio. Aqui está certo, meio. Meio mais b, e b vale 2. Então, meio mais 2, 2,5. Então, meu d aqui, que é float, vira meio. Tranquilo? Essa parte aqui de conversão? Bem sossegado, né? A gente só tem que ficar atento aos tipos. Porque ele vai fazendo as contas conforme os tipos. E aí depois ele vai guardar numa variável. Professor, Ah, então quer dizer que na D vai ser 0,5 mesmo, né? Já que B seria float. Então, é, isso. Aquele pedaço que está marcado vai ser meio. 2,5, né? D seria igual a 2,5. Exatamente. O D vai ser 2,5. Então, essa parte aqui, ó, são as conversões implícitas. Só que, às vezes, eu quero forçar uma conversão. A conversão é explícita. Eu quero virar e falar assim, olha, faz essa conversão aqui para mim.
E como que a gente faz isso? A gente coloca entre parênteses o tipo que a gente quer converter. Então, olha só o que ele está fazendo na linha 3 aqui. Ele está falando, cara, eu quero que você converta o 2.5 para inteiro. Então, você está fazendo um cast, uma conversão explícita de um tipo no outro. Então, você está guardando no A aqui o valor 2, porque você converteu de double para inteiro, jogou a parte decimal fora, ficou só o 2. Então, o seu A aqui vale 2. Depois, você tem na linha 4, guardando 5 aqui. Você tem na linha 5, guardando o 5 também, porque 5 vai guardar no número 1, depois ele lê o valor do número 1, que é 5, e guarda no número 2. Então, depois disso aqui, a gente teria i num 2 igual a 5. Beleza. Depois da execução dessas linhas, nada demais. Só que se eu fizer num 1 sobre num 2, eu vou ter uma divisão inteira. E aí, o que ele está te mostrando aqui? Ele está forçando o num 1 virar float. Como ele está forçando o num 1 virar float, isso tudo aqui vira float. Deixa eu marcar. Isso tudo aqui vira float. E aí, como eu tenho float dividido por inteiro, ele vai transformar isso aqui em float, vai fazer a conta, que é float, e vai guardar em resdiv. Então, o cast... Diga, Fabrício. Agora que eu tive uma dúvida. Para você ter dois números float, você tem que pôr float, entre aspas, float, fecha entre aspas e põe número 1 barra float, fecha, e número 2, né? No caso aqui, só um deles que foi convertido para float, explicitamente. Converter dois. Então, Aí se eu tem que quiser pôr, então, converter os dois, aí eu teria que fazer assim, ó. Se eu quiser converter, aqui é desnecessário, mas eu vou responder sua pergunta. Então, se eu quisesse converter os dois, eu teria que fazer float num 1 dividido por float num 2. Aí, por exemplo, daria um inteiro ou seria float ainda? Porque, por exemplo, vai que é que nem matemática, menos com menos é mais, né? Na multiplicação. Como é que eu não entendi a pergunta? Tipo assim, float dividido por float daria float ainda ou não? Não, dá float sim. Float dividido por float dá float. Ele sempre converte para o maior conjunto. Então, se você fizer float com double, ele converte o double para float. Se você fizer float com inteiro, ele converte o inteiro para float. Entendeu? Então, aqui, ó, como é float e aqui é inteiro, ele vai converter esse inteiro para float para poder fazer essa divisão. E aí ele faz essa divisão e guarda nessa variável resdiv aqui, que é o resultado da divisão. Tranquilo? Isso aqui é para a próxima aula. Todo mundo entendeu até aqui? Sim. Então, o que é principal para a gente guardar? O resumo da aula de hoje. Em C, a gente tem que ter uma função chamada main. É ali que meu programa começa. Toda abertura e fechamento de bloco em C é feita com abre e fecha parênteses. Um programa tem que terminar com um código de erro, que por padrão 0 significa que seu programa terminou com sucesso. O que mais que a gente precisa lembrar? Que eu não consigo guardar qualquer coisa nas variáveis, porque as variáveis elas têm tamanho. Então, o fato do conjunto dos números inteiros ser infinito faz com que eu não consiga guardar qualquer número. E guardar números de ponto flutuante, mais atenção ainda, porque números de ponto flutuante, mesmo que o número seja pequeno para nós, com poucas casas decimais na base 10, ele mesmo assim pode não poder ser escrito com daquele valor que você quer. Então, 5.3, 5.7, aqueles números que eu mostrei para vocês. Ele escreve o número que é mais próximo. Tá? Então, é isso daí que a gente tem que guardar principal da nossa aula de hoje. E outra coisa importante, que em C eu só posso utilizar alguma coisa que eu já tenha visto. Então, eu não posso fazer isso aqui, não, ó.
Isso aqui eu não posso fazer. Tá? Em C eu não posso fazer isso. Em C, tá? Frisando aqui. Porque o função A está sendo usado aqui, mas ele só foi declarado aqui embaixo. Bom, deixa eu tirar esse pedaço aqui. E aí eu vou compilar para vocês, só para mostrar uma coisa. Então declarar antes de você Ele colocar. ele tem que aparecer antes. E aqui ele está aparecendo depois. Então eu estou usando aqui, mas ele apareceu depois. Então eu vou compilar aqui Tem que só ficar para... antes do return de sucesso, então, né? Isso. Tem que ficar antes. Tem que ficar antes do return, não. Tem que ficar antes do main aqui, ó. Mas a gente vai ver isso daqui na aula 8. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha. Ele está falando que a função A não está definida, porque eu estou usando função A aqui, mas ela não apareceu ainda. Se eu simplesmente trocar ela aqui para cima, ó, já para de reclamar, tá? Porque em C eu só posso usar alguma coisa que eu já tenha visto antes, beleza? Então é isso que vocês têm que guardar da aula de hoje aí. E aí na semana que vem, já no laboratório arrumadinho, sem obra na cabeça e tudo, a gente continua com a nossa aula. Só lembrando também, né, que essa aula também está gravada, né? A aula completa de C. Então, se porventura faltou alguma coisa aqui, fez barulho, alguma coisa na hora, tem a aula gravada lá, tá? E aí eu vou colocar no Classroom para vocês. Assim que eu terminar a gravação aqui, subir os vídeos no YouTube e tudo, eu disponibilizo as aulas no Classroom. Beleza, gente? Então é isso aí. Finalizou a nossa aula de hoje. Tá? E aí semana que vem a gente já no laboratório arrumadinho já tá, vai ser mais tranquilo. Beleza? Então é isso aí, gente. Até mais, até semana que vem. Pode falar, Inácio. Até mais, professor. Obrigado pela aula. Então beleza. Até semana que vem, gente. Vou parar a gravação aqui, né?